Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, continuando falando no ano 138 da era cristã, estamos na página 2 do livro 2 de História da Igreja, o período de perseguição do Império Romano. Agora vamos falar sobre um mago chamado Menandro, né, que ele era dessa mesma linha de pensamento de Basílides ou Basilides, ou seja, ele era gnóstico, tá bom? Então nós vimos no tópico anterior como esse ensino está crescendo, ok? O povo gostava de filosofia, normalmente são palavras bem colocadas, homens normalmente inteligentes, né? Que acabaram gerando então algumas heresias. Bom, então nesse período também, Eusébio de Cesareia vai falar sobre o gnosticismo e vamos falar agora da figura de Menandro. Né? O comentário diz: nesse período, Eusébio de Cesareia descreve uma seita que surgiu a partir do mago Simão, que aparece nos Atos dos Apóstolos. Bom, eu coloquei aí o texto de Atos dos Apóstolos que eu acho interessante nós lermos na história da igreja, para vocês verem quando que está nascendo esse mal. Jesus morreu, lembre-se, provavelmente no ano 29. Esse texto de Atos 8 que nós vamos ler, ele foi antes da conversão de Paulo, que é no capítulo 9, tá bom? Então, a conversão de Paulo ela é colocada normalmente no ano 32 da era cristã. Então, isso significa que se Jesus morreu no ano 29, significa que no ano 31 ou 32, o gnosticismo já vai começar a surgir, ou seja, já vai ter um herege influente numa questão doutrinária. Numa questão doutrinária importante, ou seja, heresias significativas. Então veja como vai nascer essa história, que agora no ano 138, ela está, segundo os historiadores, ocupando várias partes do império, algumas igrejas adotando, alguns cristãos entrando para essa seita. Pois bem, Atos capítulo 8, versículo 9 diz: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Então esse homem ele era tido, né, como iluminado por Deus, vou chamar assim. Atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E aqui vem o versículo 13, irmãos, que nós tentar interpretar isso aqui com bastante cuidado para vocês. Ele diz o seguinte: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Olha, então eu estou contando aqui, segundo a história, começa o gnosticismo. Então, o gnosticismo, lá no ano 130, durante o governo do imperador Adriano, e os anos que vão se seguir também, até os dias de hoje, irmãos, essa filosofia, chamada filosofia cristã, até hoje, ela tem assim muitos seguidores, tá ok? Bom, esse homem, aqui o texto dizer que ele creu, eu digo o seguinte, irmão, não é impossível que ele tenha crido realmente nas palavras de Jesus, mas que por ser um novo convertido doutrinariamente, ele vai começar a ter atitudes estranhas, tá bom? Esse crer aqui, eu acho que nós temos que colocar uma interrogação ali, porque vamos considerar, existe crer e crer, tá bom? Ele acreditou talvez pelos sinais, mas não teve aquela fé espiritual, tá bom? Que nós sabemos que vai se desenvolvendo em nós. Teve um momento do ministério de Jesus
que os apóstolos pediram a Jesus: Senhor, acrescenta-nos fé. Então a fé ela vai crescendo. É isso que nós ensinamos. Então, com certeza, esse homem não teve uma fé madura. É o que nós vamos ver a partir de agora. Veja, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois que sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, tinham recebido o batismo em águas, mas ainda não tinham recebido o batismo no Espírito Santo. Ok? Isso aqui fica bem claro para aqueles que pregam que a gente recebe o Espírito Santo quando crê. Eles já tinham crido em Jesus, já tinham sido batizados em águas, mas agora eles iriam receber a virtude que o apóstolo Pedro recebeu no dia de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, desculpe. Ok? Pois bem, aí prossegue então. Versículo 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, certamente ocorreu aqui o mesmo que está lá em Atos, capítulo 2, versículos 3 e 4. Foi repartida entre eles línguas como que de fogo, ou seja, línguas espirituais, que o apóstolo Paulo disse que em mistério nós falamos com Deus. Só Deus nos entende. Nem os anjos nos entendem. Essas são as línguas espirituais de Atos dos Apóstolos. Foi o que aconteceu aqui, ou seja, eles já tinham crido em Jesus, já tinham sido batizados em águas e agora eles recebem a virtude do Espírito Santo. Bom, o que aconteceu a partir disso vai então agora influenciar Simão. Versículo 18, veja o que ele diz. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Ou seja, ele acreditou que aquele dom poderia ser comprado. Tem pessoas que hoje ainda acreditam, né? Tá bom? Versículo 19, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, ele pode ter crido a princípio, mas é igual Tiago falou. Você mostra a tua fé pelas obras. Sempre lembrando, não existe conflito entre as obras de Paulo e as obras de Tiago. Paulo fala das obras antes da fé. Eu não faço nada para ser justificado. Mas Tiago diz, olha, depois que você teve fé, tá bom? Você tem fé, você está justificado, mostre isso nas obras. O que são obras? São atitudes humanas, ora. Então, esse homem aqui, o que ele fez? Ele mostrou que, na verdade, ele não tinha sido transformado. E Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, diz: nós temos que mostrar a vida transformada. Não basta só crer em Jesus para ser salvo, que é aquela doutrina de Lutero. Justificado somente pela fé, basta ter fé. Se isso fosse verdade, os demônios estariam justificados, porque eles têm fé. Mas Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tem que ter mudança de vida. Mudança de vida, na linguagem de Tiago, são obras, ações humanas. Esse aqui nós temos o exemplo. Esse homem, tá bom? Ele não teve mudança de vida. Ok? Então, Pedro, iluminado por Deus, diz: o teu coração não é reto diante de Deus. Tem pessoas que entram para o cristianismo, tá bom? Mas eles não se vestem do cristianismo. Jesus ensinou isso. Tá bom? Na parábola das bodas, Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a uma festa, tá bom? E um homem entrou lá naquela festa sem as vestes nupciais. Um casamento, né? Você tem a veste certa para você estar. Bom, falando do cristianismo, vestes simboliza o interior do homem, ou seja, você tem um caráter correto para você estar aqui, até que vai chegar um momento
homem, como tu entraste aqui sem as vestes nupciais? Então vai ser jogado nas trevas exteriores. Essa parábola das bodas está falando do reino de Deus hoje, tá bom? Então, o que aconteceu com ele, ou seja, um homem que não é reto, não tem o coração reto diante de Deus, e olha a história da heresia que vai se desenvolver, que o livro de Atos não conta, mas quando nós chegamos agora no ano 138, nós encontramos essa heresia espalhada e crescendo no Império Romano. Versículo 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Pois bem, eu comento aí, olha, essa falsa conversão do mago Simão ocorreu antes da conversão de Saulo de Tarso. Como Saulo se converteu próximo do ano 32 da era cristã, podemos perceber que esse irmão surge como falso profeta no início do cristianismo. Bom, o texto ali terminou, ele fazendo essa oração. Será que ele se converteu? Bom, agora no ano 138 da era cristã, a história vai dizer que não. Aquele indivíduo gerou uma seita. E essa seita está crescendo, tá bom? Bom, a continuação eu coloquei aí agora um texto de Eusébio de Cesareia, tá ok? Em que ele vai descrever como essa seita cresceu próximo desse período que nós estamos estudando, né? No período de Basílides, tá ok? Ele diz sobre o mago Menandro, ele diz, o mago Simão foi sucedido por Menandro, ou seja, já teve uma continuação na heresia dele, o qual, pela sua maneira de agir, mostrou ser uma segunda arma do poder diabólico, não inferior à primeira, o mago Simão, que está lá em Atos 8, 9 a 24. Também ele era samaritano, e em seu progresso, né, ou seja, no desenvolvimento, né, dessa heresia, tá ok? No seu progresso, até o ápice da feitiçaria, não foi inferior a seu mestre, mas até abundou em milagres ainda maiores. Ou seja, o diabo viu uma oportunidade de corromper um tipo de cristianismo, né? Agora organizar um falso cristianismo tão cedo. Então esse homem, porque se ele fez milagres, né, milagres de engano de Satanás, porque Jesus Cristo disse que fariam milagres que, se possível for, enganaria até os escolhidos, né? E prossegue, chamava-se a si mesmo como se realmente o fosse, o Salvador enviado de algum lugar do alto, desde eons insondáveis, desde tempos insondáveis, né, eras insondáveis, para a salvação dos homens. Ou seja, ele está praticamente se dizendo como Messias, tá bom? Então, ser discípulo de Jesus e ser também Messias, né, como é isso? Prossegue. E ensinava que ninguém poderia de forma alguma exceder, inclusive aos próprios anjos que fizeram o mundo, se primeiramente não fosse conduzido através da experiência mágica transmitida por ele e através do batismo por ele dispensado. Ou seja, o homem, e nós vemos pelo ensino do agnosticismo, dessa seita que ele cria, lá próximo do ano 138, eles estão ensinando que eles são superiores a Pedro. E nós estamos vendo que a história, na verdade, eles surgiram tendo uma repreensão de Pedro, dizendo que o coração dele não era reto diante de Deus. Mas o que o gnosticismo vai dizer é isso. Existe um conhecimento que só nós temos, né? Enquanto a história mostra que esse conhecimento surgiu com um samaritano que ouviu a pregação e tentou entrar para o cristianismo, teve uma falsa conversão, tá ok? E assim surgiu esse conhecimento, né? Então é um conhecimento falso. O comentário prossegue. Eusébio de Cesareia prossegue. Os que são considerados dignos deste
participarão já nesta vida da imortalidade perdurável e não morrerão jamais. Nesta vida. Ele está prometendo imortalidade nesse mundo, né? Mas permanecerão aqui para sempre, não envelhecerão e serão imortais. Este ponto é fácil de reconhecer pelos escritos de Irineu, que vai criticar ele. Nós vamos estudar a vida de Irineu. Irineu é um cristão autêntico desse período que vai criticar esse gnosticismo, tá ok? Prossegue. Também Justino, ao mencionar Simão pela mesma razão, acrescenta uma relação sobre este outro, dizendo, veja, sabemos também que um certo Menandro, também samaritano, oriundo da aldeia chamada Caparateia, depois de ser discípulo de Simão e estando também possuído por demônios, apareceu em Antioquia e com sua arte mágica seduziu a muitos. Né? Ou seja, pela descrição, né, no caso de Justino, que viveu cerca de 100 anos depois disso, ou menos até, ok? Desses 138 da era cristã que nós estamos, né? Justino, nós vamos estar estudando ele na próxima aula, com certeza. Então, era uma testemunha recente. Não? Então, ele diz que, na verdade, era uma arte mágica, como os pagãos faziam em Éfeso, e o apóstolo Paulo acabou expulsando o demônio daquela moça que fazia essa arte mágica. Ou seja, esse homem, ele chegou até a receber o batismo cristão, porque diz ali que ele foi batizado, só que ele acabou, na verdade, não era uma fé verdadeira e gerou essa heresia. E pelo que esse cristão lá do segundo século, Justino, está escrevendo, ele, então, era realmente um possuído pelo demônio, né? E aí o demônio tem autorização para fazer sinais, irmãos, que nós sabemos que ele não faz a todo momento porque Deus não autoriza. Tá bom? Porque Deus não autoriza. Por exemplo, o caso lá de Elias. Elias falou que só ele poderia fazer descer fogo do céu. Né? Baal não poderia, ou seja, Satanás não poderia. No caso de Jó, nós sabemos que Satanás fez, porque Deus disse, né, e Deus autorizou a Satanás que ele fizesse aquilo. Tá? Os homens descreveram, o texto de Jó, os homens descrevem, fogo de Deus desceu do céu, mas aquilo era o entendimento dos homens, porque para eles tudo vinha de Deus, ou era de forma direta ou indireta, autorizado. Foi autorizado, porque a Bíblia diz que Satanás saiu da presença de Deus e acontece aquilo. Então, por que Deus permitiu que Satanás fizesse fogo descer do céu, no caso dos dias de Jó, para matar os servos de Jó, e Deus não permitiu no caso de Elias? É claro, porque Deus não ia permitir aquele engano ali diante do seu povo, tá bom? Mas que em outros casos, Satanás ele tem autorização para fazer alguns enganos, e isso ele faz, né? Tá bom. Okay? E é o caso aqui. Bom, então Justino prossegue. E convenceu seus seguidores de que não morreriam. Hoje restam alguns de sua seita que continuam a professá-lo. Ou seja, ele mesmo morreu, mas a seita continua existindo. Se ele prometeu eternidade para os discípulos, era para as pessoas. Isso aí era engano. Mas, irmãos, a seita, a heresia, ela causa uma cegueira espiritual nas pessoas, que as pessoas não conseguem perceber o engano que eles estão praticando. Porque isso aqui é um engano clássico. Ele prometeu eternidade aqui nesse mundo, não morreria, ele morreu, então isso está errado. Eu comparo isso a Eusébio de Cesareia. Ele disse, os católicos pregam até hoje, que o milênio de Apocalipse, capítulo 20, estava começando com ele e com Constantino. Bom, deveria durar 1000 anos, só que já se passaram 1700 anos. Então é um erro clássico, é uma heresia clássica. Não tem como você acreditar que isso era verdade, né? Mas a seita vai continuar.
O comentário prossegue, de Eusébio de Cesareia, né? Era sem dúvida obra da influência diabólica lançar mão de tais feiticeiros revestidos do nome de cristãos para esforçar-se em caluniar o grande mistério de piedade, acusando de magia e destruir por meio deles os dogmas da Igreja sobre a imortalidade da alma e a ressurreição dos mortos. Mas aqueles que os reconhecem como salvadores chegaram abaixo da verdadeira esperança, né? Porque seguiram esse engano, né? E acabaram perdendo, então, a verdadeira esperança. E por que contra a imortalidade da alma e da ressurreição? Por quê? Porque ele está falando de uma imortalidade nesse corpo físico. E isso está errado, né? Pois bem, o comentário prossegue. Menandro, assim como Basilides, eram herdeiros do mago Simão, que seria então o originador do gnosticismo. O gnosticismo conseguiu muitos adeptos e serão perseguidos pela Igreja Católica. Irmãos, era uma heresia, né? A Igreja Católica ela vai perseguir pagão, cristão, judeu e gnósticos também. Nós veremos muitas seitas gnósticas que serão perseguidas pelo catolicismo, porque essa filosofia herética vai continuar se desenvolvendo. Após séculos de perseguição, a Igreja Católica encontrará uma seita gnóstica próximo do ano, olha irmãos, 1100 da era cristã, quase 1000 anos à frente do período que nós estamos estudando. Eles entrarão em guerra e o exército católico destruirá as suas cidades. Vocês verão que a Igreja Católica perseguirá os cristãos anabatistas, né? Que não aceitam o batismo de recém-nascido. Eles não farão guerra à Igreja Católica, porque cristão não pega em armas, nem para se defender. Eles vão para o lugar de morte pregando para os católicos, mas não fazem guerra. Já que os gnósticos, nós quando chegarmos nesse período, nós vamos estudar. Eles vão fazer guerra, eles vão organizar cidade, exército, matar católico e católico matar eles. Só que o exército católico era muito maior, né? E tinha a força dos reis. O comentário prossegue. Eusébio de Cesareia relata uma obra que foi escrita contra as heresias gnósticas de Basilides. Tá bom? Veja o que ele diz. Destes chegou até nós uma eficaz refutação contra Basilides, de Agripa Castor, famosíssimo entre os escritores de então. Eusébio de Cesareia diz que Basilides defendia os lápses e traditores, afirmando que não havia problema em cultuar ao demônio durante as perseguições. Olha o que acontece agora, irmãos. Nós estamos vendo que as perseguições, infelizmente, estão gerando apóstatas. Esses gnósticos mesmo, entre morrer e adorar o demônio, já eram espíritas. Eles, então, em geral, eles aceitavam adorar o demônio. E o que ele faz? Ele vai defender, ele vai dizer, não tem nenhum problema adorar o demônio para continuar vivo. E também não tem problema comer aquelas coisas lá sacrificadas ao demônio. Ele diz que não, que ele se alimentava daquelas coisas tudo. Bom, se vocês olham para a história, vocês têm que conseguir separar, porque vai ter gente chamando isso de cristianismo, né? Eles chamam de um cristianismo gnóstico. E alguns dizem, olha, os textos deles são mais antigos que os de vocês, né? Infelizmente, essa heresia, então, gerou documentos bem cedo. Mas veja, então, o que ele diz. Esse homem que escreveu, né? Tá bom? Bom, lembrando primeiro o que é lápses e traditores, tá bom? Principalmente em aluno novo. Lápses, irmãos, significa caídos. Era um termo latino que era usado para descrever aqueles bispos que durante a perseguição ele aceitava adorar o demônio para não morrer, sacrificar o demônio, comer aquela carne sacrificada ao demônio.
Então eles eram chamados de lápis, que significa caídos, ou traditores, que significa traidores, ok? Então veja o que ele diz. Agripa põe a descoberto a habilidade da impostura daquele homem, pois ao desvelar seus mistérios, diz que Basílides havia composto 24 livros sobre o Evangelho, e que chamava Barcabás e Barcof de profetas seus, e instituía para si alguns de sua própria invenção, aos quais dava nomes bárbaros, para deixar pasmos aqueles que se assombram com tais coisas. Ou seja, entre os bárbaros haviam, né, nomes assim que as pessoas colocavam, né, como se você fosse chamar um irmão da tua igreja, como aquele mago dos celtas, mago Merlin, né? Merlin, isso. Como você dá um nome assim, ou então usar um nome, por exemplo, de magos espíritas africanos, ok? Entre os bárbaros, qual era o nome espírita mais comum? Eram os druidas. Se vocês anotarem isso, pesquisar na internet, você vai ver, nós vamos comentar mais sobre eles à frente. Eram os sacerdotes pagãos que sacrificavam até pessoas. Então, o nome desses sacerdotes eram druidas. Então, o que esse historiador está dizendo, ele dava nomes assim, apavorantes, entendeu, para as pessoas, ok? Então, as pessoas se assombravam com tais coisas. E também, veja só o que ele ensinava, também ensinava que comer alimentos oferecidos aos ídolos e renegar, o que é renegar? É você dizer, eu não sou mais cristão. Eles diziam, além de renegar, tinha que amaldiçoar o nome de Jesus, entregar pergaminhos sagrados, se eles tivessem, para serem queimados, sacrificar algum animal ao demônio e comer daquela carne. Então ele está dizendo que tudo isso era normal. Tudo isso era normal. Tá bom? Aí você, como eu disse, a história, eu citei historiador antes dizendo que essa doutrina estava espalhada por várias partes de Roma, tá bom? Da Europa, onde ficava a região da França, Alemanha, toda aquela região foi citada por ele, até o Egito, ok? Tudo foi citado como lugares que essa doutrina se espalhou. Então, repetindo a leitura, ensinava que comer alimentos oferecidos aos ídolos e renegar despreocupadamente a fé com juramentos em tempos de perseguição eram atos sem importância. A exemplo de Pitágoras, impunha 5 anos de silêncio aos que vinham a ele. Ou seja, os discípulos que chegavam para ele, durante 5 anos você tem que ficar em silêncio, só aprendendo, só recebendo o conhecimento secreto, só recebendo a gnose. Então eles querem usar alguns termos assim para, vamos dizer, enganar as pessoas, né? Ensinavam que os que queriam chegar à perfeição de seus mistérios, melhor dizendo, de suas abominações, tinham que concretizar tudo o que houvesse de mais obsceno, porque, segundo eles, não poderiam escapar aos que chamam de príncipes do mundo, senão satisfazendo-os a todos com uma conduta infame. Irmãos, olha só que absurdo. Então ele diz que os atos errados, as coisas infames, obscenas que os homens poderiam fazer, eles deveriam fazer. Eu contei para vocês que nos dias de Domiciano já tinham ocorrido acusações em que os cristãos, eles tinham umas festas horríveis, tá bom? Que eles até bebiam sangue de crianças sacrificadas, umas coisas horríveis. Irmãos, eu não descarto a possibilidade dessas heresias terem surgido por causa desses homens que então se diziam cristãos, mas faziam cultos obscenos. Os cultos obscenos, eles eram comuns no paganismo. Entre os cananeus, os homens que iam adorar Baal tinham que ter relações sexuais com os sacerdotes de Baal. E, por exemplo, no templo de Diana, tinha que ter relações sexuais com as prostitutas sagradas do templo de Diana. Ele colocou a mesma coisa no cristianismo, irmãos.
no que ele chamava de cristianismo, claro, entendo, né? O comentário prossegue. Como os gnósticos se apresentavam como cristãos, causaram mais perseguição na igreja. Não? Veja o que Eusébio diz. O que realmente ocorreu foi que o demônio, cujo prazer é o mal dos outros, usando de tais ministros, por um lado conduziu a escravidão para a sua perdição, aos que estes conseguiram miseravelmente enganar. E por outro proporcionou aos povos infiéis abundante material de descrédito para a doutrina de Deus, pois a fama daqueles resultava em calúnia para todo o povo cristão. Ou seja, surgiu uma heresia que prendia pessoas, tá bom? E ainda difamava o cristianismo. O comentário prossegue. Basilides foi o primeiro a interpretar erradamente a mensagem de Deus em Deuteronômio 5, versículo 9 a 10, 9 e 10, que diz: não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Basilides interpretou que Deus visita a terceira e quarta geração para puni-los pelo pecado dos pais, quando, na verdade, Deus visita fazendo misericórdia em milhares. Misericórdia sobre os filhos que sofreram com a maldade dos pais, enquanto Basilides ensina que a maldade vem de Deus. Então, eu vou ler de novo isso daqui, irmãos, para vocês poderem ver. Olha, Basilides interpretou que Deus visita a terceira e quarta geração para puni-los. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Veja, visito a maldade dos pais sobre os filhos. Por quê? Os pais ensinaram errado. Deus é misericordioso. Ele está dizendo, olha, eu vou visitar os filhos de vocês para fazer misericórdia, porque vocês não ensinaram direito. É isso que o texto está dizendo. Mas o que ele disse? Ele disse que Deus visita os filhos para puni-los por causa do erro dos pais. Quando a Bíblia, é claro, condena esse ensino. Deus falou para o profeta Ezequiel, olha, um dia vocês não vão dizer mais que os pais comeram o ovo e foram os dentes dos filhos que apodreceram. Né? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não vai pagar pelo pai, nem o pai pelo filho. Tá bom? Mas ele pregava, então, essa heresia. E, infelizmente, eu já vi pessoas pregando também essa heresia. É uma heresia que, pelo menos aí na história da igreja, nós vemos bem de onde? Vem do gnosticismo.